E aí, como é que foi a atividade 9? Fez tranquilo? Cansou a mão de escrever, porque tinha que escrever muita coisa, né? Espero que tenha dado tudo certo. A gente vai corrigir agora com vocês, depois da famosa vinheta. Ok, vamos direto para a resolução das nossas questões de escreva por extenso números grandes. Acredito que durante a sua vida escolar, universitária, talvez a universitária mais ainda, mas durante a sua vida escolar, você não vai tratar com cálculos tão grandes, com números tão grandes como aqueles que a gente usou aqui, mas você aprende a falá-los, você aprende a escrevê-los, isso é muito importante. Escrever por extenso também não vai ser fácil, não vai ser uma coisa comum na sua vida. Só que se você escreve, você deve estar se perguntando por que aprender a escrever por extenso? Porque você vai estar trabalhando duas partes do seu cérebro para poder escrever por extenso. A parte que trabalha com a matemática, a parte que trabalha com a linguagem. E isso desenvolve muito você. Então, cara, deveria ser normal escrever os números por extenso, porque isso vai desenvolver você cada vez mais. Você vai aproximar você da matemática, aproximar você dos números. Eu garanto que vai só trazer benefício, tá certo? Então, tela cheia para você nesse momento. E vamos à resolução da atividade de número 9. Primeiro, começando pela primeira questão, escreva por extenso os números a seguir. Então, o primeiro número está aí, ó, 984.302, que você escreve desse jeito, 984.302. 34.506, a letra B. 34.506, a letra B. 756.034. 756.034. 556.007. Ah, João, 7? Claro. Se você separa essa classe aqui, ó, essa primeira classe aqui, só tem 7. 007 significa 7. A gente já tinha visto isso, inclusive, né? E aí 456 está na segunda classe, que dá no 1456, 1007. Vamos para a próxima. Os próximos números já são um pouco maiores aqui na questão de número 2, né? Escreva por extenso os números. Aquele grandão ali da letra A, ó, 123, né? A gente tem aqui, primeira classe, 390, segunda classe, 744 mil, terceira classe, 123 milhões, portanto, fica 123.744.390. A letra B, se você chegou nela, ela tem o seguinte: primeira classe, 45 apenas, segunda classe, 102, terceira classe, 561. Portanto, significa 561.102.045. A letra C tem como primeira classe 120, portanto 120 é o último número, 235 na segunda classe significa 235 mil, e a terceira classe 758 milhões, 235 mil, faltou aqui, João, isso, faltou digitar isso aqui, não é possível que a gente não vá corrigir isso, agora vai, claro, 120. Tá aqui, ó, não pode errar de maneira nenhuma. Então, essas são as respostas para as questões. Se compare com as suas respostas, tá certo? Ó. Vamos ver aqui em cima a outra também, né? Como ficou a primeira questão. Compare com o que você escreveu, né? Dê pausa agora para comparar com o que você escreveu. Aqui, dê pause para comparar com o que você escreveu. E vamos para a próxima. A próxima questão, as próximas alternativas da segunda questão, elas dizem o seguinte: nós temos aqui 502 na primeira classe, 459 mil na segunda classe, 1 milhão na terceira classe. Portanto, 1.459.502.
A próxima alternativa nós temos 31.407.980, né? 980 na primeira classe, 407 mil na segunda classe, 31 milhões na terceira classe. Aqui nós temos na última alternativa 754 na primeira classe, 201.205 milhões. Então, nós temos 205 milhões, 201.754. Dá o pause aí para comparar com as tuas respostas, para ver se você chegou nessas respostas aqui, tá? Próxima. Como se escreve por extenso a soma entre 365.896.203 e 201.348.991? Eu tenho que somar esses dois números e depois obter a soma e saber qual é o resultado dessa soma. Então lá vai, ó. Eu vou somar os dois números, certo? Então, vou somar com vocês aqui rapidamente esses números, tá? Então, 3 mais 1 dá 4, 0 mais 9 dá 9, 9 mais 2 dá 11, sobe 1. 6 mais 8 dá 14 e 1, 15, sobe 1. 9 e 4 dá 13 e 1, 14, sobe 1. 8 e 3 dá 11, mais 1 dá 12, sobe 1. 5 e 1 dá 6, mais 1, 5 e 1 dá 6, mais 1, 7. 4 mais 0 dá 4, 3 mais 2 dá 5. 547.245.194, tá aqui. 547 mil, ou milhões. 547 milhões, 245.194. Por quê? Porque o 194 é a primeira classe, 194. 245 está na classe dos 1.000, aí 245 mil. E 547 está na classe dos milhões, 547 milhões. Pronto, resultado está aí para vocês. Próxima questão. Essa aqui precisa de um macete, né? Aquele macete que eu já tinha mostrado para vocês. Vamos lá. Como se escreve por extenso? Como é que se escreve por extenso? A diferença, ou seja, a subtração entre 2, que número é esse, João? 2 alguma coisa, e 875.182.640. Este número aqui, antes de qualquer coisa, este número aqui, ele tem 000 na classe das unidades, 000 na classe dos 1.000, 000 na classe dos milhões e 2 na quarta classe. Quem é a quarta classe? A quarta classe é a classe dos bilhões. Portanto, este número se fala apenas 2 bilhões. Tá certo? Este número grandão que está aqui é 2 bilhões. E aqui eu quero saber a diferença entre 2 bilhões e o outro número, que é 875.182.640. Tá? Vamos ver isso? Vamos. Bom, a diferença vai ficar assim, mas eu posso fazer uso daquele recurso que eu mostrei a vocês. A gente vai pegar o antecessor de cada um. É só pegar cada um e pegar o seu antecessor. Seu antecessor é menos 1, então o antecessor de 2 bilhões é 1.999.999.999. Se eu tirar o 1 de 2 bilhões, vai ficar, se eu tirar somente uma unidade ali, vai ficar 1.999 milhões e aí vai, esse número aí. E o de baixo, que era 875.182.640, ele virou 639. Antecessor com antecessor. Né? Lembra, para um número chegar a 2 e todos zeros, é porque o número anterior é todo cheio de noves. Todo cheio de noves. E o que tiver aqui vai pegar seu anterior, o número anterior. Por exemplo, o número 200.
O antecessor dele é 199. Os zeros viraram 9 e o número que está depois dos zeros, o número de maior, né, maior valor, ele tem que diminuir 1. Do mesmo jeito, se eu tiver aqui, sei lá, 20 mil, o antecessor de 20 mil é 19.999. O antecessor de 3 mil, 9.992, é 2.999. Então, o antecessor de 2 bilhões é tudo 9 nos zeros e o 2 voltando a ser 1. Esse é o antecessor, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Bom, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer a subtração, eu e vocês agora juntos, né? 9 menos 9 dá 0. 9 menos 3 dá 6, 9 menos 6 dá 3, 9 menos 2 dá 7, 9 menos 8 dá 1, 9 menos 1 dá 8, 9 menos 5 dá 4, 9 menos 7 dá 2, 9 menos 8 dá 1. Pronto. O número resultante é esse aqui. A subtração dá isso. 1 bilhão, 124 milhões, então vamos lá. 360, primeira classe. 817 mil, segunda classe. 124 milhões, terceira classe. 1 bilhão, quarta classe. Pronto. Então esse número se fala 1 bilhão, 124 milhões, 817 mil, 360. Vamos ver? 1 bilhão, 124 mil, está aí o número escrito e há o número por extenso. 1 bilhão, 124 milhões, 817 mil, 360. Nem é tão grande assim para escrever, né? Nem é tão grande assim para escrever. Ficou pequeno o por extenso. Vamos para a próxima. Como se escreve por extenso o número esse aí? Então, já está na classe dos bilhões também, acredito eu. Não, esse número é maior, certo? Esse número é bem maior, olha só. Então, primeiro, o que nós temos aqui? Nós temos a primeira classe 35. Então, beleza, 35. A segunda classe, 215 mil. Ok, 215 mil. A terceira classe, 4. 4 o quê? 4 milhões. Pronto. Beleza. A quarta classe, 785, o quê? Bilhões. Então, cuidado com isso. A primeira classe é a classe das unidades. A gente fala ela sem precisar seguir nada. A segunda classe é a classe dos mil. Você não está vendo eu escrevendo, não? Tá, mas está muito apagado. Então, a classe dos mil. A terceira classe é a classe dos milhões. A quarta classe é a classe dos bilhões. E a quinta classe, que está aparecendo aqui pela primeira vez, é chamada classe dos trilhões. Classe dos trilhões. Então este número se fala 4 trilhões, 785 bilhões, 4 milhões, 215 mil e 35. Ou seja, desse jeito. 4 trilhões, 785 bilhões, 4 milhões, 215 mil e 35. É um número bem grande. O que ele representa eu não sei, mas ele é muito grande. Para escrever também nem foi tanta coisa assim, né? Aparentemente. Questão de número 6, a nossa última questão, ela diz quantos algarismos, ou seja, quantas ordens, tem um número cujo algarismo mais significativo está na casa... Eita, olha o erro aí, não sei se chegou até vocês com erro, acho que sim. Espero que não. Na casa, ou na casa das dezenas de bilhão. Gente, vamos lá, vamos brincar aqui. O número é o seguinte, eu quero saber um número
quantas ordens, ou seja, quantos algarismos tem. Quantos algarismos tem um número em que o algarismo mais significativo... Algarismo mais significativo significa o algarismo de mais valor, o algarismo mais valioso. Ora, o algarismo mais valioso é aquele que está mais à esquerda, né? Então vamos lá. Se ele está na casa das dezenas de bilhão, opa, a gente tem que chegar até a casa das dezenas de bilhão. Então olha o que eu vou fazer. 999 não chegou à casa das dezenas de bilhão. Aqui eu estou nas unidades, nas dezenas e nas centenas, na ordem das unidades. Ok. Aí eu vou botar mais 999, ainda não cheguei no bilhão. Vou botar mais 999, ainda não cheguei no bilhão. Veja, aqui eu tenho centena, dezena, unidade. Centena, dezena, unidade. Centena, dezena, unidade. Só que aqui é a a classe das unidades. Aqui é a classe das milhares, ou seja, dos mil. E aqui é a classe dos milhões. Eu ainda não cheguei na classe dos bilhões, certo? Então vamos lá, vamos chegar na classe dos bilhões. Vou botar mais 3 aqui, pronto. Aqui cheguei na classe dos bilhões. Pronto, ok. Ó, então, bilhões, milhões, mil, e aqui as unidades normais. E eu posso escrever aqui. Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. Pronto. Só que a pergunta é: quantos algarismos ou ordens tem um número cujo algarismo mais significativo, ou seja, o algarismo mais valioso, está na casa das dezenas de bilhão? Dezenas de bilhão. Certo? As dezenas de bilhão são esse número aqui, ó. Certo? Porque este número aqui já são as centenas de bilhão. Então eu vou desconsiderar as centenas de bilhão, eu vou cortar esse cara. E aí vai ficar meu número assim, ó. Pá, pronto. Quantos algarismos? Quantas ordens tem um número cujo algarismo mais significativo, algarismo mais valioso. O algarismo mais valioso nesse caso. Então, se ele está na casa das dezenas de bilhão, então esse número tem unidade dezena de bilhão. E aí nós temos, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Existem 11 algarismos num número conforme pede o enunciado da questão. Com isso a gente finaliza. Ó, essa foi até mais curta do que a aula anterior, né? Talvez tenha escrito mais, mas essa foi mais curta que a aula anterior. A gente se vê na atividade 10, tá? Na atividade 10 a gente vai voltar a ter cálculos. Cálculos, não só escrever números por extenso. Mas espero que você tenha gostado e, mais ainda, espero que você tenha aprendido, tá? Um grande abraço, fica com Deus. Até daqui a pouquinho. Amanhã, na verdade, na nossa próxima atividade.